bem? Bom, eu não poderia deixar de vir aqui hoje para terminar de tratar a respeito do assunto de hoje, que é processo. Falar de processo é trazer à memória momentos difíceis, né? Não é tão fácil a gente falar de processo sem ligá-lo a situações difíceis a qual nós passamos, situações que nos cansam, situações que muitas das vezes nos fazem nos sentirmos assim um pouco aprisionados, seja emocionalmente, seja psicologicamente, fisicamente, né? Falar de processo traz sempre uma repulsa, mas nessa noite eu vim te dizer que o processo na mão de Deus, ele produz um fruto muito bom. Processo na mão de Deus produz crescimento, produz aperfeiçoamento, produz amadurecimento. E é necessário nós nos submetermos aos processos. Deus tem os seus processos. Processo na mão de Deus é ferramenta de crescimento, ferramenta de amadurecimento, ferramenta de crescimento mesmo, né? De transformação. Então vale a pena se submeter ao processo de Deus. Muitos ficam no meio do caminho, mas a vontade de Deus não é que viemos ficar no meio do caminho. A vontade de Deus é que viemos trabalhar de forma a qual viemos assim ser aprovados dentro do processo. Quando eu falo de processo, eu me recordo de método. Processo, ele está ligado a um método, a uma metodologia. Processo também está ligado a um sistema, a uma maneira de agir, a um conjunto de medidas, né, que faz com que você venha tomar decisões e atingir um propósito específico. Quando falamos de processo também, nós entendemos que ele está ligado ao percurso A ao B. Você está no ponto A e vai se direcionar ao ponto B. O meio é o processo, né? Quando falamos de processo, nós estamos falando de caminhar adiante, de ir adiante, de percorrer a frente, né? Falar de processo é isso, é saber que você não vai morrer no processo, mas você vai caminhar, você vai avançar dentro do processo se você se submeter à vontade de Deus. Jesus te abençoe. Então falar de processo é entender que é um percurso, né? A gente sai do ponto A, vai ao ponto B e não morre no meio do caminho. O processo produz transformação, o processo produz crescimento, o processo produz amadurecimento. Essa semana estamos falando a respeito do processo, né? E deixamos um vídeo ali descrevendo assim bem claro a parábola do semeador e daquele homem que foi arar a terra. E eu gostaria de destacar aqui Mateus capítulo 13, vem contando ali a história do semeador, né? Daquele homem que saiu com as suas sementes, né, para semear a terra. E é interessante que a Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 22, no seu versículo 29, vem contando a história ali. Não vem contando a história, vem dizendo que eis um homem perito na sua obra. Esse homem que é perito na sua obra, ele será posto entre os príncipes, ele será posto entre reis. Isso está querendo dizer o quê? Que nós precisamos ser peritos, nós precisamos entender que é importante nos submetermos ao processo, porque o processo ele é composto de métodos, e esses métodos, Deus é quem dá a direção. Se nós nos submetemos ao processo de Deus, Deus vai revelando a sua metodologia, né, de trabalhar conosco, e ali nós iremos avançando. E a vontade de Deus é que nós venhamos ser perito, que nós não venhamos perder tempo, que nós não venhamos falhar na nossa missão. Mateus capítulo 13 vem descrevendo a história do semeador. Infelizmente, olhando para esse semeador, nós podemos observar que ele falhou, porque a Bíblia diz que ele saiu, né? Em termo ele falhou, porque ele saiu com as suas sementes a caminhar, né, para fazer a sua semeadura, e a metade da semente caiu à beira do caminho.
Logo, a outra parte da semente, a semente que caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram aquela semente. Então, ele perdeu aquela semente. Ele perdeu aquela parte da semente. A outra parte da semente, ele lançou no meio dos pedregais. E a Bíblia fala que o solo, ele era pedregoso, não havia terra. Então aquela semente, ela germinou, mas ela não tinha raiz. E logo o que aconteceu? O sol veio e matou aquela semente. A outra parte da semente caiu aonde? Entre espinhos. E o fato de ter caído entre espinhos, aquelas sementes ficaram sufocadas e elas não puderam produzir, né? O objetivo final não foi alcançado. Agora, a outra parte da semente foi lançada ali no solo bom e ela produziu. E o que eu quero entender? No tempo de Jesus, olhando para aquele vídeo que nós postamos hoje cedo, que nos revela muito bem como os homens trabalhavam, tanto arando a terra, eles eram peritos em arar a terra, eles aravam a terra dentro de uma metodologia. A Bíblia fala assim, Jesus ele falou, aquele que coloca a mão no arado e ele olha para trás, ele não está apto, porque o homem saía para arar a terra e ele precisava estar conduzindo, direcionando aquela ferramenta, né, de arar a terra. Se ele falhasse, se ele se distraísse, aquela ferramenta poderia se bater numa pedra e se quebrar. E o que o Senhor ele vem nos orientando? Você precisa ser perito no que você está fazendo. Você precisa trabalhar dentro de uma metodologia, dentro de uma direção de Deus, dentro daquilo que Deus, dentro daquilo que Deus quer revelar para que você venha cumprir o teu propósito. Chegue de trabalhar em vão, porque dura coisa é nós trabalharmos, nos cansarmos e não chegarmos ao objetivo final. E quantas das vezes a gente está assim, né? Quantas das vezes nós estamos como aquele homem, cheios de semente, mas por não estarmos debaixo da metodologia de Deus, as nossas sementes caem no meio do caminho, nós perdemos a semente, nós trabalhamos em vão, nós nos cansamos, nós não chegamos ao objetivo final. Mas nessa semana nós estamos meditando a respeito do valor do processo. O valor do processo. O processo, ele é muito importante. O processo revela a metodologia. O processo nos faz sair do ponto A para o ponto B. O processo nos faz avançar. E nós precisamos trabalhar debaixo de processo, debaixo de metodologia de Deus. Esse homem, ele trabalhou muito, ele até colheu, mas ele também perdeu, né, as suas sementes no meio do caminho. E então o Senhor ele vem nos orientando aqui, trabalha debaixo de metodologia. Busca entender qual é a vontade de Deus, busca entender qual é o propósito de Deus, busca entender o que você tem que fazer com tudo isso que está nas tuas mãos, aonde você precisa lançar, como você precisa trabalhar. Isso mesmo, o processo ele nos transforma. Eu sou prova viva também disso, que o processo ele nos transforma. O processo nos transforma, o processo nos amadurece, o processo faz com que nós venhamos conhecer quem somos, porque o processo revela muito o que está dentro da gente, o processo revela muito o que está ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor, o processo nos esclarece. Então que nós possamos nos submeter, a gente só pode viver bem o processo, entender o processo à medida que a gente se submete a Deus. Enquanto resistimos a Deus, nós não temos condição de compreender o processo. E aí ficamos sofrendo. Ficamos nos cansando, né? Trabalhando, nos cansando e não alcançando o objetivo final. Isso me faz lembrar do povo de Israel. Havia um processo que o povo de Israel precisava passar. Eles precisavam sair do ponto A, chegar ao ponto B. E dentro do processo de Deus, da metodologia de Deus, eles iriam chegar logo. Mas eles não compreenderam o propósito, eles não compreenderam o processo. Eles entraram, por não compreender o processo, eles entraram em murmuração. E por falta de entendimento, a Bíblia diz que a falta de conhecimento faz com que nós venhamos errar. A falta de conhecimento
conhecimento faz com que nós venhamos assim perecer. E foi o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Eles pereceram porque não entenderam o processo, porque no meio do processo eles não avançaram, muito pelo contrário, eles ficaram ali na murmuração, eles ficaram ali, né, naquela insatisfação, e isso fez com que eles viessem perecer dentro do processo, dentro daquele processo que era tão rápido, né? Deus tinha algo tão maravilhoso e eles não conseguiram alcançar por não compreender o processo, né? Por não se submeter a Deus, por não se submeter às metodologias de Deus. Era tão fácil caminhar pela fé, olhar para Deus, crer naquilo que saía da boca de Moisés, mas eles ali preferiram olhar para trás, murmurar, reclamar, né? E aquilo ali desagradou a Deus. Então é assim que nós possamos entender que o processo é importante, que nessa noite você venha se alegrar, compreender que o processo é importantíssimo. Eu revelo o melhor pra gente, só que a gente não entende. Então que você possa entender que o processo de Deus é algo que vai produzir cura, transformação, crescimento, amadurecimento, que o processo de Deus é um método, é um sistema, é uma maneira de agir. E mesmo quando você não entender, caminhe por fé, porque Deus, Ele sabe aonde é o porto seguro. Caminhe pela sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, esteja atento, né? Nesse momento eu vim aqui para dizer para você, olha, esteja atento. Atento ao projeto, atento ao processo, atento às metodologias e obedeça isso. E seja muito abençoado em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar vocês. É muito bom estar com vocês aqui. Tá? E amanhã nós estaremos ali falando mais um pouco, né, a respeito de outros processos e vamos ver o que Deus ele tem pra gente, tá? Um abraço, né, meu filhão ali, Leonardo, o Tiago Ribeiro, a nossa amada irmã também que está conosco, né? Que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus, tá bom? Tchau!